Efésios capítulo de número 6, aliás, a partir do verso 10. A igreja pode ler comigo esse 10, vai ser muito importante, vamos lá? Quanto ao mais... Segura aí. A mensagem desta noite diz que nós precisamos ser fortalecidos em quem? No Senhor e na força do seu poder. Por que será que a igreja, Paulo dá essa orientação, necessita tanto desse fortalecimento de Deus? Ei, porque sem a graça de Jesus, a igreja murcha. Sem a presença do Senhor Jesus, a igreja cai. Sem a presença de Jesus, os ministros da igreja não têm força. É Jesus quem dá força a seu povo. É Jesus quem abençoa seu povo. É Jesus que ajuda a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, os discípulos sem força, atenção você, sem força, é envergonhado até. Eu lembro daquela passagem lá em Mateus capítulo 17. É muito forte essa passagem. Daqui a pouco eu volto para cá. Mas veja aqui, Mateus 17. Deixa eu ir para cá porque é muito interessante a cura de um jovem possesso. Veja que Paulo está falando sobre as armaduras de Deus e diz que é necessário que o povo de Deus, que a igreja seja revestido na força e no poder do Senhor. Quanto mais, irmãos meus, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Daqui a pouco a gente volta para aí. Atenção, pessoal ali. Vamos agora para Mateus 17 e o versículo 14. Veja que história, como a igreja de Cristo precisa estar em oração. Você, discípulo de Cristo, precisa de oração. Olha o texto. E quando chegaram, versículo de número 17, deixa eu ver aqui conferindo, 14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem, que se ajoelhou e disse: irmãos, a experiência de Jesus Cristo é incrível, o ministério dele. O que aparecia de gente junto de Jesus? Se ajoelhou e disse o seguinte, vamos lá: Senhor, compadece de meu filho, porque ele é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas vezes na água. Versículo 16, a igreja pode ler, por favor, vamos lá? Apresentei-o. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Versículo 18, a igreja. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram, em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Versículo de número 20, a igreja, vamos lá? Jesus acrescentou mais algo, e eu queria que a igreja lesse com muita força. O verso número 21, vamos lá? Mas esta casta... Querida igreja, por que será que a Bíblia fala tanto de oração? Por que será que a oração ocupa um lugar tão proeminente na vida e no ministério de Jesus Cristo? Jesus Cristo ensinou seus discípulos a orar, mas não só isso, ele orava. Jesus Cristo chegou a dizer que a minha casa será conhecida como casa de oração. A igreja às vezes tem tudo, só está faltando oração. E se está faltando oração, geralmente está faltando revelação, intimidade com Deus. E eu fiquei pensando justamente nesse texto e nessa passagem e com esse tema, o discípulo, já que a gente está falando tanto discipulado, e a oração. E eu gostaria que os irmãos prestassem atenção nessa expressão que a gente vê lá do Mateus 17, que tem castas de demônios que não se expele, senão não só com oração, mas também consagração, com jejum e com oração.
Eu não sei quantas experiências você tem, talvez o diácono, irmãos mais antigos, dessa situação, de você se deparar com uma pessoa endemoniada. Aqui todos os apóstolos do Senhor Jesus Cristo ficaram envergonhados. Jesus chamou aquela geração de incrédula e perversa. E ali Jesus Cristo expulsou aquele demônio. Eu fui até os discípulos e eles não conseguiram. Por que será que muitos discípulos não conseguem? Porque está fraco. Porque não estão no poder do Senhor, na força do seu poder. Porque não tem uma vida de consagração ao Senhor. Tem nome até de crentes, são crentes mesmo, porque crê, mas não tem uma vida de leitura da palavra, de oração, de consagração, de harmonia com Deus. Não adianta. Precisamos sim estar com a vida de oração. É uma vida apagada. Tessalonicenses 5,17, todo mundo sabe, vamos lá? Orai sem... meus irmãos, eu estava observando aqui sobre esse tema, o discípulo e a oração. Sabe o que é que Jesus mais fala sobre a oração? A prática dela. Porque a gente falar de oração não é tão difícil. Um escritor dos nossos dias, ele chegou a dizer o seguinte, falando sobre esse tema, a igreja e a oração. Ele disse que a igreja atual, preste atenção, a igreja atual, ela tem uma boa mecânica, mas falta-lhe a dinâmica. E ele explica porque eu achei interessante. Eu creio que em relação à oração, nós temos bons livros, ou não temos? Quem é que não tem um livro em casa falando sobre oração? A gente tem. Nós temos apostilas, nós temos bons seminários, nós muitas vezes temos ouvido substanciosos sermões, estamos informados muito sobre oração. Quando alguém diz assim, o pastor vai falar sobre oração, de novo. Mas a questão aqui é que tem um detalhe muito importante na vida, nesse tema, e na vida de uma mulher que ora, de um homem que ora. Aqui está dizendo que a teoria é muito boa, é até ampla, mas o que falta é prática. O que falta realmente é orando. Eu nunca esqueço do pastor Samuel Santos, lá em Casa José Mariana, pastor presbiteriano, doutor Samuel Santos. E ele era meu professor na área de homilética, ele falava sobre a questão da oração, e ele disse que mudou muito a vida dele. Ele fez uma viagem na férias dele, foi para a Coreia, na Coreia do Sul, ele ficou impactado com o que ele viu ali. Uma igreja que orando 24 horas, tinha uma turma que entrava, uma turma que saía, ele ouvia falar muito disso, e ele queria ver isso de perto. E ele disse que o seminário, quem é chamado para seminário naquela igreja, primeira coisa, tem que sair do trabalho, vai morar na grande igreja lá da Coreia. Lá é um seminário com alojamento. Agora tem um detalhe, seminarista acorda de 4 horas da manhã, começa a orar. O culto começa às 8, ele tem que ter 4 horas de oração, clamando, buscando ao Senhor. É para já se acostumando, porque ele não compreende, não entende uma pessoa que vai ficar à frente da igreja, que não fala, nem ora, nem busca oração. Não tem ministério, não há ministério, não há uma vida piedosa sem oração, não há crescimento, não há revelação sem oração. Se tem uma coisa que Cristo falou no seu ministério e viveu, foi oração. Ele poderia escolher seus apóstolos, assim, ele é Deus, mas ele passava a noite de vigília, a noite em oração, e no amanhecer do dia, ele escolhia quem ele quis, quem Deus revelou, através da oração. Então, irmãos, aqui a gente observe, nós precisamos, de prática de oração, é orar de verdade, é clamar ao Senhor. Na teoria, nós estamos convencidos sobre a necessidade imperiosa de orar. Se eu perguntar aqui, todo mundo vai dizer, é importante orar, pastor, todo mundo sabe disso. Agora a questão é orar. E eu me lembro de uma historinha que fala de um garoto que o pai, como ele melhorou de vida e tal, fez uma piscina muito boa na casa dele, mas ele estava com medo porque nem a mulher nem os filhos sabiam nadar, nenhum sabia nadar. Ele disse, olha, enquanto essa piscina termina, eu vou colocar vocês no curso avançado aí de natação. Não sei nem como é esse curso, foi logo para nadar, o mundo pagou lá, botou todo mundo no curso. E passaram lá 1 mês, 2 meses, enquanto a piscina estava preparando. Quando a piscina preparou, chegou o grande dia de inaugurar, né? O pai já sabia nadar, e o menino também, já tinha passado aquele tempo aprendendo. Aí a piscina cheia lá, e todo mundo agradecendo e tal. Aí nisso, o pai, brincando, o filho, empurra o filho dele mais velho na piscina. O menino foi que nem chumbinho, lá para baixo, não soube levantar mais. Aí o pai, desesperado, pulou, pegou aquela criança e disse assim, mas rapaz, 2 meses, 4, 3 meses, você lá, todo dia indo para essa continuação, você aprendeu nada. Fez. O professor estava falando de teoria, a gente viu muita coisa, a gente não chegou na prática ainda não. Ele só estava ensinando os movimentos, como fazer e tal, mas ainda ninguém tinha... Irmãos,
sabe por que muita gente está afundando que nem chubinho? Porque falar de oração fala muito, mas não ora. E vai vir situação que você vai precisar realmente buscar a Deus em oração. Jesus Cristo ensinou muito sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Sabe o que você vai me dizer? Pastor, já orei hoje. Vou fazer uma pergunta aos irmãos. Ninguém vai ficar, creio que você não vai ficar escandalizado não. Você orou 1 hora hoje já ou não? Oxe, pastor, que é isso? Teve aqui um reitor do nosso seminário, aqui, ele disse aqui aberto, eu posso dizer também, o diretor que disse que foi feita uma pesquisa, um levantamento no campus, disse que parece que o povo está orando 2 minutos por dia. 2 minutos, é muito pouco, é um tempo muito pequeno. Jesus Cristo ensinando aos discípulos a ele orar, a Bíblia diz que ele foi, quando ficou próximo do Getsemane, da dor, ele foi, se retirou para orar, e foi orar sozinho, e chamou 2 discípulos, e encontrou eles o quê? Dormindo. Pela segunda vez chamou para orar, e novamente encontrou o quê? Dormindo. Se Jesus estava exortando, ensinando o pessoal a dormir, quanto mais comigo, eu não diria nem dormindo, estão roncando. Muitas pessoas não entendem a importância da oração. Isso é algo pessoal. E você com Deus, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, o teu pai que está em secreto vai te recompensar. Eu fiquei pensando, naquele tempo as casas tinham quarto, eu fiquei pensando, né? E se tinha quarto, já tinha fechadura e porta? Eu fui fazer uma pesquisa nesse texto aí, e não tinha não. Naquele tempo os quartos não tinha nem quarto, quanto mais. Sabe onde é que estava? Onde tinha um lugar que trancava? Era as despensas, onde tinha comida. Aí mandava se trancar ali. Era um cômodo sem porta, sem janela, porque animais podiam entrar e comer a comida, ou até mesmo ladrões. E aí entrar a casa não era para roubar móvel não. Ninguém tinha nem móvel naquele tempo. Aí roubar o quê? A comida. Aí lá nesse lugar tinha um negócio que trancava mesmo. Aí Jesus disse que a ideia da oração é essa, que ninguém veja, mas o teu pai que está no céu vai te ver e vai te recompensar. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Então essa questão da oração, claro que a gente pode orar em público, mas a gente deve buscar essa vida devocional com Deus. Então, pensando sobre o discípulo e a oração, vamos dar algum exemplo de oração? 3 exemplos para a gente terminar direto ao ponto. 3 exemplos de pessoas na igreja, na história do Novo Testamento, do Antigo Testamento, que orou. Primeiro, eu queria começar com o maior exemplo de oração. Os irmãos sabem quem é, por exemplo? É Jesus mesmo, viu, irmão? É Jesus, Olha que Paulo orava muito, a gente vai ver isso aí. Jesus deu ênfase a respeito da prática de oração. Ele ensinou até o Pai Nosso, mas ele disse, tem que orar mesmo. Eu já falei isso, talvez seja até repetitivo. Às vezes a gente passa 1 hora, sei lá, numa pesquisa no celular, vendo alguma coisa, mas a oração não consegue, demora muito na oração, falta assunto. Não sei se você já teve a experiência de dar uma carona a alguém que você não tem muita intimidade, vai faltar assunto. Aí tem hora que você vai ficar gazinho, todo mundo vai ficar silêncio, não tem assunto, não tem intimidade. Quando eu pegava muito homem naquela época tal, pegava aqui, quando sentava uma pessoa do meu lado, eu disse, e agora? Aí começava o assunto, mas o homem tinha engarrafamento, era 1 hora para chegar na cidade, e para você conversar com 1 hora com uma pessoa, deve ter muita coisa para... Aí o assunto acabava, aí a pessoa fazia que cochilava, o outro cochilava do outro, para a gente ir em paz, né? E tem pessoas que chegam na hora da parada, às vezes perde a parada porque ainda tem assunto. Você tem que perder a parada com Jesus, está entendendo? Você tem que conversar mais um pouco, não tenha pressa de sair da presença dele. Então o maior exemplo de oração é o Senhor Jesus. Ele não só ensinou sobre oração, ele praticou intensamente a oração. Ele orava o tempo todo, ele buscava a presença do Pai, de madrugada ele orava. Marcos 1,35, Lucas 12, passava a madrugada orando, ia para o monte, noite inteira. Veja bem aí rapidinho, Lucas 6,12, o irmão já conhece, mas eu gosto de mostrar no texto, Lucas capítulo 6, versículo 12, olha o que é que está escrito. Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar. Ficou quantas horas orando? Vamos lá? E passou... Eu não vou perguntar aqui quem passou já a noite toda em oração. O irmão já disse, pastor, eu aguento vigília até meia-noite. Depois de meia-noite, sabe disso, né? Aí começa a cochilar, aí tem que ter café. Às vezes uma vigília fica quase tornando um piquenique, é cada pão, tudo comendo para tirar o sono. E a ideia da oração não é isso.
A ideia de oração, né? É amado que vem para oração e vem com kit de alimento. Você vai passar a noite toda comendo isso, amado. Aí tem que ter aquele café, tem um chá, tem uma sopa, tem um manguzá. Só o sangue. Mas observe o seguinte: a noite toda orando. Ele orou 40 dias sem cessar. Está lá em Mateus, está em Marcos, está em Lucas. No capítulo 4 fala sobre isso. Ele orou, Lucas 12, 44. Eu vi essa semana um médico faz um comentário sobre esse assunto. Veja como Jesus orou tanto, veja o que aconteceu. Lucas 22, 44. Vamos ver o que está escrito. 22, 44. Isso foi no Getsemane, no sofrimento. Aconteceu isso. Ó. Estando ele em agonia, orava mais o quê? Intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Era tão intenso aquele momento dele. Aí tem um médico dando um parecer sobre como acontece isso. Ele deu o nome científico, porque às vezes você está com uma intensidade tão grande, uma certa situação, e aconteceu isso com Cristo. Ele levava muito a sério. Era um momento que ele precisa possível, passa de mim esse cálice, mas não sei se é a minha vontade, a tua. Você às vezes está cheio de problemas, mas só que não ora, só que não busca ao Senhor. Sabe que deve orar e muitas vezes não ora. Então o maior modelo para a gente ter oração é Jesus Cristo. Orou no deserto, orou até suar sangue aqui. Pergunta ao teu irmão, tu está orando, meu irmão? Pergunta a ele aí, vai. A resposta dele foi sim, não é? Claro que está orando. Pelo menos está suando normal. Que às vezes a gente ora, né? Aquela suadeira normal. Mas olha, ele orou quando escolheu os 12 discípulos. Atenção, nas suas escolhas, nas nossas escolhas, a gente tem orado antes, que a gente escolhe, fez, Senhor, seja feita a tua vontade e mete a cara. Não é assim não, tem que orar, esse varão. Entendeu, Galileu? Tem que orar, perguntar a Deus, perguntar de novo, Senhor, é da tua vontade, depois está reclamando. Mas Jesus, ele passou a noite toda antes de escolher os discípulos. Ele orou antes de multiplicar pão e peixe. Ele podia fazer isso, mas ele colocou o pão e orou. Deixa eu perguntar uma coisa, irmãos. Eu acho que é uma coisa que todo mundo faz. Antes de comer, vocês oram? Às vezes esquece um pouquinho de fome, mas tem que agradecer. Conheci um irmão que disse assim: eu oro quando faço a feira, entra tudo, já vou orando. Aí o mês todinho a feira, já está tudo orado, mas deve agradecer a cada momento. Ele diz que ora assim, quando o carro não está passando, vai Jesus, abençoa, porque é meu pão, já está orado. Ele tem, em tese, tem sentido isso, né? Mas a cada dia bate seu mar, a gente vai agradecendo ao Senhor, não é? Então, ele orou para multiplicar pão e peixe. Ele orou para ressuscitar Lázaro. Ou não foi assim, igreja? A gente vê os feitos de Jesus Cristo, se admira e a quer fazer, mas não ora. Mas não tem uma vida pautada em oração. Tem uma irmã, ela deu um testemunho. Um dia ela pode dar aqui também. Ela está em São Paulo. A irmã Sunamita, ela sempre escuta isso. Sunamita, paz, minha filha. E ela disse o seguinte: pastor, eu fiz um pacto com Deus todo dia de madrugada, 2 horas da manhã ela está lá orando. Todos os dias. Não é brincadeira não. Todos os dias. Dá 2 horas, a irmã está lá esperta. Aí eu sempre me acordo, nesse horário entre 1 hora e tal. Às vezes nem consigo dormir. Aí eu disse: cadê a irmã que não mandou o versículo para mim hoje? Porque ela disse que ora por mim, né? Eu gosto muito de quem ora por mim. Mais de 2 horas da madrugada, disseram que a fila está pequena, e eu fiquei olhando ali nada. Aí eu botei uma tocha de fogo. Cadê, irmã? Onde é que você está? Ela disse que o celular dela fez um barulho, ela acordou. Falei: mas pastor, ia quebrar o propósito, eu estava ligado lá. Eu disse: irmão, se liga aí, né? Em oração. Irmãos, é preciso orar. Teve um pastor que eu conversava sobre isso, ele fez: pastor, a noite é feita para dormir. Mas vê que negócio, viu? Que a noite, madrugada está orando, pastor. Vai perguntar lá no Hospital do Câncer, o pessoal dorme a noite toda. Vai perguntar aos acompanhantes, quem passar a orar, tem que orar muito. Hoje mesmo o Fabinho está lá, depois perguntar: Fabinho, é a noite todinha. Eu me lembro que eu fui fazer passar um momento com o irmão lá, era até um pastor, fui fazer uma visita, terminei ficando lá. E ele fez assim: vai nesse corredor mais na frente um pouquinho. E quando eu fui, meus irmãos, que situação! Já viu pessoas vivas perdendo tudo, sem olho, uns buracos só, sem olho, nada. Estava uma situação assim. Era o pessoal para amanhecer o dia, já morrer, já botar na pedra, colocar na pedra. E esse pastor fez: vai ali para tu olhar como é o ser humano. Aonde, menino? Passa ali. E eu vi que já estava mais escuro, não tinha ninguém lá. Eu entrei, eu estive lá, eu fui lá. E quando que eu ouvi, eu disse... Aí saiu um senhor magro, alto,
Quem é? Quando eu vi o homem, eu digo, Jesus de Nazaré. Já tinha caído isso aqui tudo, só estava o gesto dos dedos, dava para ver, não tinha mais nada. O nariz também, o olho totalmente encarcomido aqui. Nunca mais eu esqueci dessa cena. A gente tá bonitinho, né? Perfumado, né? Esticou o cabelo, penteou, botou uma blusa, a gente fica até bonitinho, mas irmão, não é sempre assim não, viu? Então aqui eu fico pensando sobre esse momento. Lázaro lá, ele foi e orou, mas só que Lázaro voltou normal. Ali foi um grande milagre, que ele já cheirava mal. Ele orou antes da sua morte. Eu espero que antes da sua morte você ore. Foi forte isso aqui ou não? Você está morrendo, vou orar. Oi, morrer? Vai deixar o carro que acha tão bonito, a casa, tudo, vai ficar por aqui, mas você nem vai lembrar disso. Uma certa vez eu conversava com o doutor Tiago, e conversei também, vi também em livros. Se você soubesse o que é que as pessoas estão morrendo, antes de morrer, está naquele estado que o médico já deixa ali, já não está dando nem medicação, resolve. Se você souber, ele diz, a pergunta é, o que é que essas pessoas querem nesse momento? Ninguém fala de nada material, ninguém. Ninguém pensa em poupança, ninguém pensa em comprar terreno. O assunto não é esse, está acabando, irmão. É muita dor. No leito da dor, tem um livro, quando eu fazia capelania, eu nunca mais esqueci desse livro. No leito da dor, o que é que a pessoa diz, na hora do momento crucial, o que as paredes daquele hospital ouviram e ouvem. Aquelas pessoas morrendo, o que é que elas dizem? Clamando, pedindo a Deus misericórdia. Ele orou em favor dos seus discípulos, vamos dizer amém, irmãos? Lá na oração sacerdotal, ele orou pelos seus discípulos e aqueles que haviam de vir. E finalmente, outro homem que a gente podia dar um destaque sobre a oração, o apóstolo Paulo. Era um homem que praticava a oração. Efésios 3,14, a gente vai ver, não precisa abrir agora não, mas você pode depois pesquisar. Coríntios capítulo 11, versículo 27. Atos 10, 36, 20, 36. E aí por aí vai. Paulo, ele vivia em oração. Por isso que Deus dava tanto revestimento, tanta revelação. Paulo chegou a subir num terceiro céu. Verdade ou não? Coisa que não é lícito ao homem de souber. Mas por quê? Ele tinha uma vida de oração. A irmã disse, pastor, ultimamente, falou isso sério mesmo comigo, eu estou tendo tanto sonho ruim. Eu disse, irmã, está assistindo um canto do sonho, dormir. Aí assiste cada coisa antes de dormir, irmão. Está ligada numa série aí que só o sangue é a série. Deus diz, e a Bíblia? Às vezes eu leio mais rápido, não medita na palavra. Aí disse, Freud diz o seguinte, que é resto diurno. Às vezes a pessoa acumula tanta coisa no seu consciente, inconsciente, que vai a noite todinha ver isso, vai ver bicho. É preciso meditar na lei do Senhor. É preciso meditar de dia e de noite e orar. Você nem eu, nós não podemos chegar antes de dormir sem dobrar os joelhos e estar em oração ao Senhor. Rapidinho, veja, o que é que o apóstolo Paulo, homem de oração? A igreja primitiva, ela aprendeu também a orar. A Bíblia diz em Jerusalém, era tão forte a oração que o lugar estremeceu. Paulo estava orando e cantando, não estava ou não estava, irmãos? Alinhado. Quando eles cantavam e oravam, deu um terremoto ou não deu? Estremeceu tudo. Ah, irmão, vocês estão... Eu vou usar uma expressão que um professor de teologia usava. A gente está careca de ouvir isso. A questão é, a gente está praticando. A questão é a prática da oração. Por exemplo, eu estou com uma turma aqui que está lendo a Bíblia comigo. Tem mais ou menos 30 pessoas, Charles, mais ou menos é isso. A gente resolveu desde o dia 3 de janeiro. Era para começar no dia 1, mas começando no dia 3. Se alguém começou antes, eu não sei. Eu comecei no dia 3 a ler o Novo Testamento. Tem gente que já leu Mateus, Marcos, Lucas, João, já leu Atos, Romanos, 1 Coríntios, já está em 2 Coríntios. Hoje mesmo o irmão João, não sei se ele está por aí, pastor, eu estou em 1 Coríntios, estou terminando. Começando o ano, 31 dias. Aí por outro lado, departamento de evangelismo, a gente está lendo o quê? Quem lembra, Natália, lembra? Oséias, os 12 profetas menores. A partir da manhã, qual é o profeta? Está difícil, é? Joel, profeta Joel. E a gente tem que seguir lendo a palavra, buscando o Senhor. Irmãos, eu quero terminar, porque esse assunto pode até se tornar enfadonho, se a gente fala, e a igreja não tem essa prática. Porque antes de terminar essa mensagem, quem puder vai ficar de joelho, toda a igreja de joelho, que a gente vai fazer uma oração antes de terminar esse culto, pedindo a Deus que Deus transforme a nossa vida, nos dê essa alegria de orar e de buscar a sua presença. Veja, na história, a história da igreja traz um testemunho belo, eloquente,
comovente, inspirador, de homens e mulheres que se dedicavam à oração, à prática da oração. Vale a pena ler toda a história do avivamento da igreja. Não tem avivamento sem oração. Você vai ler a Bíblia, precisa orar, para que Deus dê o entendimento. Então, a história é marcada pela prática fervorosa, perseverante da oração. Eu estava vendo um dos ícones, os homens que se notabilizaram no passado, não é? Os reformadores, o que eles fizeram, foram todos eles homens de oração. Se não tem oração, não vai permanecer do mesmo jeito. O segredo da caminhada da igreja, nestes séculos que já passamos, da sua comovente história, está na fidelidade dos homens e mulheres de Deus que pagaram um preço através da vida de oração. Ai da igreja, se ela não orar. Ai de você, meu irmão, de mim, se nós não orarmos. Alguns princípios, eu quero falar de 3 princípios só para terminar esse momento dessa reflexão, o discípulo e a oração. Alguns princípios com vista à prática da oração. Em primeiro lugar, disciplina. Não pense que é orar de todo jeito. Eu conheci um irmão que ele já partiu na glória. Falei, pastor, quando eu acordo de madrugada para orar, a primeira coisa que eu faço é me levantar. Porque eu deitado eu vou dormir, nem vou me lembrar, eu me levanto. Eu sei que tem irmão que já ora na cama mesmo, né? Deitado ali, até com o lençol coberto. Ele levantava, ele disse que ia para a cozinha, fazia um cafezinho quente. Esse café ele fazia para despertar mais ainda. Lavava o rosto, tomava o café. Agora eu quero orar. E ali ele lia a palavra e depois ficava em oração. Primeiro, o princípio de disciplina. Aprendi isso também no discipulado. Não há uma vida de oração fervorosa, constante e regular, sem disciplina. Eu nunca esqueço que fui visitar um evangelista e na sua casa tinha um lugar dele de oração, o jardim de oração. Ele disse, ele é até engraçado, eu me lembrei muito do irmão Dario, quando eu visitei esse irmão, alto, moreno, forte. E ele disse, ó, pastor, é escuro, eu fico aqui caído, eu digo a minha mulher, minhas filhas, para não pisar em mim, se levantar de noite, porque ninguém vê mesmo não. Eu entendi ele, eu entendi. Aí ele foi me mostrar o lugar onde ele orava. Eu disse, você ora aqui? Ele fez, várias vezes minha mulher me pisou, mas agora já sabe. Eu disse, por que ele pisou? Porque ninguém me vê de noite, pastor. Aí eu disse, entendi. E nem na hora da oração eu não estou sorrindo, porque se sorrir se via, porque ele realmente tem um dente bem branquinho. Mas o que eu quero dizer aos irmãos é o seguinte: disciplina. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu vou dizer, presta atenção. O pessoal de casa não vai estar me vendo, acho que não, vai estar, mas vocês vão ouvir. Veja, oração dá trabalho. Repitam comigo, oração dá trabalho. Se você pensa que orar é fácil, a não ser que você faça aquela oração de flash, Senhor, obrigado pelo dia, foi maravilhoso, foi lindo, 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 terminou. Pastor, eu digo que Jesus é lindo. Diga mais coisas, irmão. Jesus é tão lindo, é maravilhoso. E ele diz assim o seguinte: toda oração dá trabalho. Se você achar que vai ser fácil, Jesus, acabamos de dizer que ele orou intensamente e suou grande gota de sangue. Não pense que vai ser fácil. Se você quer desenvolver uma vida de oração, tem que ter disciplina. A nossa carne não gosta de orar. Sim ou não? Sim. Não venha com essa conversa não, pastor, me acordei naquela uma frieza à noite, me deu vontade de orar. Dá nada, irmão. Dá vontade de dormir de novo. A verdade é essa, mas você sabe que tem que orar. Aí você tira a preguiça do couro no momento, né? E vai ali orar. Tem como é que se diz? Eu esqueci agora, um teólogo, que ele dizia que o seguinte, que ele subjugava seu corpo, ele se espancava a si mesmo para orar, porque senão ele não conseguia, para despertar. Aí ele diz assim, ó, a oração, a vida moderna tenta nos afastar da oração. Tem muitas coisas, o consumismo, o materialismo nos afasta de uma vida piedosa. Aí o autor fala o seguinte aqui: na minha vida, na minha experiência pessoal, eu tenho aprendido que sem disciplina a gente não consegue orar. Não adianta. Você tem que criar um ambiente para oração, um travesseiro, um ar-condicionado ligado, um ventilador em cima de você e tal, você vai dormir logo. Ontem eu orei tanto, pastor, que quando acordei, você não orou, você dormiu tanto, irmão. Tem que dizer a verdade, irmão. Eu orei tanto que eu vim acordar no outro dia. Então vocês veem se acordam. Então você não orou, meu irmão? Você diga assim, eu dormi tanto, pastor. Porque foi orar, ele disse, eu não me lembro, mas fiquei em mistério. Que mistério, irmão? Ele estava dormindo. Veja o seguinte:
Primeiro princípio é o quê? Disciplina. Segundo, organização. E aqui eu vou falar o terceiro, terminar, a hora já vai avançando. Precisamos organizar os roteiros, a agenda, os alvos, as metas, orar por quê, para quem, qual é o motivo de oração. Eu costumo muito pela madrugada, os irmãos já viram isso aqui. Eu vou orar madrugada, eu coloco 10 motivos de oração, para você saber por que está orando. Para não ficar repetindo a mesma assunto, a mesma coisa. Repete, tem oração pelos enfermos, tem oração pelas crianças, tem oração pelos idosos, tem oração pela construção, tem oração pelos pastores. Ele vai dizendo os temas de oração, oração pelo Brasil. Assim como temos uma agenda de compromissos, da mesma forma precisamos escrever os nossos pedidos de oração, nossos alvos de oração. Muitos oram pela manhã, à tarde, e já esquece o que pediu a Deus. Porque não está na agenda. Você já experimentou colocar o seu pedido de oração, a sua agenda de oração? Olha, irmão, diga assim para o teu, bate o nome dele, ora por mim, bate em nome dele, ora por mim. Essa foi só uma estratégia para acordar. Pronto, acordou, agora eu vou continuar, porque tem irmão dormindo, ora por mim, aí já, né? Precisamos, as pessoas de oração são organizadas. Vamos repetir? As pessoas de oração. E eu já quero terminar. Eu falei que o primeiro princípio, a gente tem que ter disciplina, organização. Terceiro discípulo, está na Bíblia o tempo todo. Perseverança. Sem perseverança não chegamos a lugar nenhum. Muitos começam, mas são poucos que chegam até o final. A oração dá trabalho, é um trabalho. Oração não é para preguiçoso. O preguiçoso vai orar? Ora não, meu irmão. Começa, mas não termina. Aqui o autor, eu acho que ele foi muito sincero. Tem que ter realmente coragem. A oração dá um trabalho. Então, para pessoa negligente, irresponsável, pessoas que não querem viver a vida de oba-oba, vamos fazer. Olha, irmão, eu estou aqui, mas estou em oração. Eu já ouvi tanto isso, ora por mim. E que oração é essa? E aqui falando sobre essa oração, eu percebi essa questão. Veja bem, o preço da renúncia. Quem já fez uma oração molhada? O que é oração molhada? Foi um irmão que me disse isso. O que é oração molhada? Você se molha para... Não, lágrimas. Você derrama lágrimas. O chão fica com aquela... Porque você está fazendo uma oração molhada. Você está se colocando diante do Senhor. Então, meus irmãos, lágrimas... Às vezes a gente sofre zombarias, porque tem muita gente que diz que esse negócio de orar, isso já quer de moda, para que culto matinal, para que culto à tarde, para que culto à noite. Falou em oração, muita pessoa não quer. E agora eu gostaria que a igreja ficasse de pé, para o último princípio. Eu falei em disciplina, eu falei em organização, perseverança e último lugar. Qual é o último princípio para começar a orar? O que é que vocês imaginam? O que é que vocês me diriam? Comece. Esse papo que vou orar sem começar, tem que começar. Diga assim, patrão, comece a orar, vai. É como aprender a nadar, é como aprender a andar de bicicleta. Precisa começar, ou não? Tem que ter o empurrão. A criança aprende a andar, a falar, praticando. Fala, você vai naquele instinto repetitivo. Não basta ficar nas intenções. É preciso tomar uma decisão, é preciso orar, é preciso começar. E eu sugiro que comece essa noite uma vida de oração, colocando os pedidos, clama ao Senhor e coloca nos teus tópicos. Pastor Samuel, que eu estou precisando de oração. Uma igreja quando ora para o seu pastor, irmão, tudo é diferente. Agora a igreja quando critica o pastor em tudo, também é diferente. Ora pelo teu pastor. Não basta ficar na tentação. Comece a orar 5 minutos diários. Uma sugestão aqui, 5 minutos. Conseguiu? Quem sabe você vai aumentando essa dosagem. Depois 10, 20, meia hora. E vai ter momento que você vai passar a noite toda. Conta que Moody é um grande evangelista, avivalista. Ele chegou de uma viagem de trem, cansado. Chegou em casa de 11 horas. Mas ele tinha sermões no outro dia. E ele se ajoelhou, era 11 horas da noite. Terminou a oração de 4 da manhã. 4 horas da manhã. Aí ele tomou banho e disse, agora eu vou dormir um pouquinho. De 11 da noite até 4 horas da manhã. Ele convidou um pastor para ser o conferencista na igreja dele.
E o pastor chegou com as malas, porque era uma conferência de uma semana. E o pastor, você mora aqui, uma casa lá, ele está humilde. Ele fez, vamos orar, irmão. O senhor acabou de chegar e eu queria orar. Ele fez, vamos orar onde? Aqui mesmo, vamos orar. Aí o rapaz chegou lá, que foi o conferencista. Ele chegou por volta da quase final da tarde, 5 horas da tarde, às 6. Ele oraram. Aí deu 5, deu 6, deu 7, deu 8. O rapaz levantou os olhos e fez, e ele estava gemendo ainda, não conseguiu orar. Só irmãos, o que vai acontecer quando o crente, quando a igreja começar a orar? Deus vai operar maravilha na nossa vida. E diz o texto que essa história, que ele passou a noite todinha orando. E quando ele ia pregar, as pessoas parecem se agarravam nos pilares da igreja com medo daquela mensagem, porque Deus usava ele de uma forma espetacular, tremenda. Sem oração a igreja não caminha. Se possível, é importante você ter um parceiro de oração. Tem alguém que ora com você? Isso é tão importante, viu, irmão? Orando um pelo outro. Antes da oração, é muito bom ter um tempo para a leitura de textos bíblicos, porque isso fortalece você. Bons dicionários, cânticos, alguns hinos. A oração deve ter um tempo de comunhão, adoração diante de Deus. E depois orar. Vale a pena a prática da oração. Atenção! Não é fácil. Diga para o Senhor para me ajudar. Diga assim, não é fácil orar. Mas o Espírito Santo nos capacita. A graça do Senhor é que nos permite a viver uma experiência de oração. Vamos sair da teoria e EBT. Vamos entrar na prática. E que Deus nos torne uma igreja fervorosa de oração. Quem puder, amanhã de 6 horas vamos estar aqui orando. Um grande clamor, buscando a presença do Senhor. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito esteja sobre nosso ministério, sobre todo Israel espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Vamos dizer amém? Uma noite de bênção, uma noite de paz.